Gente, vamos lá, vamos aprender de verdade? Vamos? Vamos? O nosso desafio não foi você aprender definitivamente? Então vamos lá. Destaco para todos vocês que a partícula se exige requisitos. É isso mesmo. Assim como outros assuntos já discutidos por nós, a partícula si também vai exigir de vocês que você saiba um pouquinho sobre predicação verbal, por exemplo. Vai ser extremamente fundamental que você saiba diferenciar quando o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, verbo de ligação, para posteriormente haver a classificação da partícula si. Ok? Então vamos fazer o seguinte, tome nota, porque eu vou fazer algumas observações, gráficos, para facilitar o entendimento, e na sequência nós respondemos questões de fixação, ok? Vamos juntos. Muito bem, muito bem, muito bem. Tome nota, vamos escrever, anote com o professor no seu caderno, ok? Vem comigo por gentileza. Ainda estamos falando sobre transposição, para ficar claro para você, tá? Transposição das vozes verbais. Na nossa aula anterior, nós falamos da mudança da voz ativa para a voz passiva analítica. O que nós fizemos foi o seguinte, professor, eu tinha VA e eu transformei para a VPA, voz passiva analítica. Muito bem. Agora o que nós vamos fazer, professor? Eu vou transformar, e também fiz o inverso, né, da VPA para VA. Agora eu vou transformar da VPA para a VPS e vice-versa. Também volto, né, da VPS para a VPA. E também vamos falar sobre voz reflexiva, ok? Então, isso é o que nós vamos discutir. Muito bem. Então, para discutirmos esse ponto, é importante o seguinte, estudo da partícula si. Vamos discutir um pouquinho o estudo da partícula si. E vamos começar pela mais importante, pelaquela que sempre cai em prova. A partícula si sendo uma partícula, vou até colocar assim para ficar melhor para você, tá? Partícula apassivadora. A partícula si sendo uma partícula apassivadora. Professor, o que eu tenho que olhar quando é que o si vai ser uma partícula apassivadora, professor? Quando o verbo for transitivo direto ou o verbo for transitivo direto e indireto. Muito bem. Quando a partícula si for VTD ou VTDI, aí sim a partícula si vai ser uma PA. Isso mesmo, PA, partícula passivadora. E o que a PA, partícula passivadora, vai indicar? Vai indicar o seguinte, o que era objeto direto vai ser transformado em sujeito passivo. O que era objeto direto deixa de ser objeto direto para ser transformado em sujeito passivo. O que era objeto não é mais objeto, agora é sujeito. Como assim, professor? Espera aí, estou confuso. Afinal de contas, é objeto ou é sujeito? Atenção, o que era objeto vai ser transformado em sujeito. Por isso é importante que o verbo seja transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Aí a partícula se junta a esse verbo, pega o que era objeto e transforma em sujeito. Vou colocar isso para você, tá? Além disso, mais duas observações ainda sobre o contexto da PA. Anote. Eu quero que você saiba duas observações. Então, a observação 1 e a observação 2. A observação 1 é a seguinte, tá? Guarde como duas observações. A PA, partícula passivadora, indica a voz passiva sintética. Isso mesmo. A PA vai indicar a voz passiva sintética. Professor, é isso aí, nós estamos falando de vozes verbais, gente. O fato de eu estar falando de PA não significa dizer que eu deixei de falar de vozes verbais, não. E a observação 2? A observação 2 é a seguinte. Toda VPS vai admitir uma VPA, assim como toda VPA também vai admitir uma VPS. Então, são duas observações que eu quero que você guarde. A primeira,
Como é que eu sei, professor, identificar uma estrutura na voz passiva analítica? Nós vimos na nossa última aula. Para você identificar uma estrutura na voz passiva analítica, você tem que saber, você tem que identificar uma locução verbal em que o verbo principal está no particípio e o verbo auxiliar é o verbo ser. Repito, uma locução verbal em que o verbo principal está no particípio e o auxiliar é o verbo ser. Certo? Foi o que nós vimos. Professor, e como é que eu sei identificar uma estrutura quando ela está na voz passiva sintética? Muito bem, quando você tem uma partícula si. Mas, atenção, não pode ser qualquer partícula si. O fato de você ver uma partícula si não significa dizer que é voz passiva sintética. Só será voz passiva sintética quando você tiver uma partícula apassivadora. Tudo bem? Pronto. Segura essa observação, porque eu também quero que você saiba o seguinte. Tome nota. Número 2. Eu quero que você saiba também o seguinte. Segundo, a partícula si também pode ser o índice de indeterminação do sujeito. Assim, ó. Índice de indeterminação do sujeito. Professor, e quando é que vai ser um índice de indeterminação do sujeito? Pronto, bingo. Exatamente quando o verbo for transitivo indireto, verbo intransitivo, ou quando eu tiver um verbo de ligação. Muito bem, aí sim, a partícula si vai ser chamada de índice de indeterminação do sujeito. Vai indicar duas coisas, professor. Vai indicar que o sujeito está indeterminado, e eu gosto muito de representar assim, ó, sujeito indeterminado, tá? E a consequência é que o verbo obrigatoriamente vai ficar na terceira pessoa do singular. Portanto, são duas observações sobre partícula si quando for índice de indeterminação do sujeito. Que o sujeito está indeterminado e que, por consequência, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Muito bem? Então, meus amigos, vai fazer uma prova de concurso, vai fazer uma prova. Saiba você que o ponto mais importante, aquele ponto inicial, professor, é exatamente classificar partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Primeiro, vai lá, gente, vamos lá, vamos aprender de verdade? Vamos? O nosso desafio não foi você aprender definitivamente. Então, vamos lá. Professor, quero aprender a analisar a partícula si. Ok, tá. O que eu tenho que saber, professor? Primeira coisa, que a análise da partícula si depende da transitividade do verbo. Pronto, primeira coisa que você tem que saber. A análise da partícula si depende da classificação que você faz do verbo. Se o verbo for transitivo direto ou transitivo direto indireto, a partícula si é PA. Se for verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, a partícula si é índice.